Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês que está nos assistindo agora. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação conosco em mais um programa Cabeça para Cima. Lembrando que toda a nossa programação você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, no site www.boasnovas.tv. É fato que a gente ainda não está com sinal de televisão em todos os lugares do Brasil, mas você pode nos assistir pela internet, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. E não precisa nem ficar preso no seu computador. Você pode usar o seu tablet, pode usar o seu smartphone. E se você tem uma televisão dessas mais modernas, pode nos ver pela televisão sim, pelo aparelho de televisão, usando a internet. Porque a Boas Novas, ela está pertinho de você, onde quer que você esteja. E se você não tem um sinal de televisão aí na sua cidade, se você não quer assistir pela internet, você sabe que pode ainda nos receber diretamente pelo satélite. No nosso site tem todas as informações para você fazer uma recepção bacana, mas se ainda assim tiver dúvida, liga para a gente, manda uma mensagem e nós vamos colocar uma pessoa à sua disposição para lhe orientar e garantir que você tenha uma excelente recepção da nossa imagem e possa nos acompanhar no dia a dia. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua audiência, que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele possa atender os desejos do seu coração. Muitíssimo obrigada também e particularmente a você, que é um semeador de boas novas, que tem orado pela Boas Novas, que tem contribuído porque já entendeu o tamanho do desafio de se fazer uma televisão com princípios cristãos, como somos nós aqui na Boas Novas. Muitas pessoas têm nos ligado e falado, perguntando sobre o sinal da Boas Novas e até dizendo, olha, eu sinto muita falta de vocês, porque a Boas Novas é efetivamente uma televisão cristã. Alguns até dizem assim, a única televisão cristã que a gente considera integralmente cristã. Muitíssimo obrigada a todos vocês, que Deus abençoe vocês. E continua conosco, a sua audiência, ela é preciosa para nós. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema bastante interessante e que tem chamado a atenção de um número significativo de pessoas, porque na verdade nos tempos atuais não é novidade para ninguém e é bastante notório que o número de pastores tem crescido significativamente. Normalmente uma pessoa que decide ou que escolhe ser pastor, escolhe também fazer um curso de teologia na busca de capacitação. Em 1999, o Ministério da Educação reconheceu o curso de teologia, dando a ele o status, de curso universitário com direito a diploma. Mas, na verdade, o que parecia ou parece ser uma boa notícia tem o seu lado polêmico e tem gerado muitas questões. Entre elas, a tradicional pergunta, mas espera aí, para ser pastor precisa ter diploma? E ainda, ministério pastoral é uma profissão ou é uma vocação? No Cabeça para Cima de hoje, nós trouxemos aqui pastores e especialistas para nos ajudar a entender os impactos do reconhecimento do curso de teologia pelo MEC. Começamos com o nosso informativo e já eu apresento para vocês o time de feras que está aqui com a gente. Desde que o MEC, através do Conselho Federal de Educação, passou a reconhecer o caráter universitário do curso de teologia em 1999, a possibilidade de ter a vocação premiada com um diploma carimbado pelo governo tem entusiasmado muitas pessoas. O sentimento é mais que natural, afinal, grande parte dos alunos de Poço do Canudo deseja que os estudos venham a melhorar a sua carreira, dentro ou fora do ambiente religioso. Por outro lado, em igrejas onde tal formação não é caminho obrigatório para o púlpito, a visão ainda parece ser mais missional. Ser pastor é uma profissão ou um chamado de Deus? Embora seja difícil saber ao certo, estudiosos calculam que existam cerca de 2 milhões de igrejas evangélicas em todo o mundo. Mais 85% delas são lideradas por pastores com pouca ou nenhuma formação teológica. Estima-se que menos de 10% dos pastores possuem um diploma em teologia. É isso aí, Hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais essa realidade sobre o reconhecimento dos cursos de teologia, o impacto desse reconhecimento e por que isso
tem se tornado uma polêmica. É ruim que o curso seja reconhecido? Por quê? Mas talvez a grande questão seja, na hora que a gente tem um curso reconhecido, parece que se diz que ser pastor se tornou uma carreira, uma profissão, e isso gera incômodos. O que você acha? Pastor é profissão ou é vocação? Você concorda ou discorda do reconhecimento do curso de teologia? Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados. Receba aqui no estúdio para conversar conosco o Henrique Araújo, ele que é deão, também professor do Seminário Teológico Betel e é pastor na Igreja Batista Vida. Obrigada por estar aqui de novo com a gente. Obrigado a você, Celeste. É uma alegria estar junto com você, junto com os nossos prezados telespectadores. E esperamos que tenhamos um bom intercâmbio de informações esse encontro aqui. Bacana. Também conosco, Homer Cardoso dos Santos. O Homer, ele é diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton. É um nome diferente. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. É uma alegria grande poder estar conhecendo hoje, né? Essa estrutura, essa TV, que espero que seja um momento muito agradável nesse debate aqui. Isso aí. Também para a gente uma alegria ter você aqui no Cabeça para Cima, tá bom? Obrigado. Obrigada pela presença. Também conosco, Joel Carmo de França. O Joel, ele é bispo, presidente da Catedral Presbiteriana Pentecostal e é também professor de teologia da FATUM. E ainda é escritor. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Também agradeço, Celeste, estar aqui de cabeça para cima, por poder falar sobre essa legalidade, sobre a teologia, que possamos esclarecer a respeito desse tema e que possamos, já vimos aqui que nós temos a mesma visão sobre isso, mas há pessoas que precisam de esclarecimento, quem sabe nossa posição possa ajudar eles a enxergar melhor a visão pastoral sobre o reconhecimento da teologia. Bacana, bacana. Gente, e completa o nosso time de hoje, o Eliseu Rocha. Eliseu é pastor da 2ª Igreja Batista em Gramacho. É também teólogo e ainda auxiliar acadêmico do curso de teologia da Unigran Rio. E ainda é professor do Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias. Portanto, aí, completamente envolvido também com esse assunto. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite e já deixo aqui registrado, né, o abraço do nosso magnífico reitor, doutor Aldir, que tem acompanhado, né, esse processo de reconhecimento do MEC, e da senhora Jarley, que também é a mantenedora do Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias. Então deixo aqui o abraço, né, para o programa e para a Celeste. Aqui, muitíssimo obrigada. Leve também o nosso abraço, né, aqui do Cabeça para Cima, da Rede Boas Novas de televisão, porque nós temos uma missão em comum, né? Em qualquer dos segmentos que vocês estão, e o nosso segmento de televisão, nós temos uma missão em comum, que é divulgar Jesus, é falar do amor de Jesus para todas as pessoas e fazer com que elas sintam esse amor no seu dia a dia. Então, estamos em casa, estamos absolutamente em casa com vocês. Gente, engraçado, né? Uma questão de alguma forma tão desejada, de repente um reconhecimento de um curso de teologia, quando ela chega, gera um monte de polêmica, né? Hoje em dia, todos os cursos de teologia que estão sendo oferecidos, eles já caminham para um reconhecimento? Isso é um caminho desejado por todos os cursos de teologia que estão no mercado? Celeste, me parece que não. Hoje, você, quando trabalha com a teologia, tem que definir isso de antemão, se você deseja o credenciamento ao Ministério de Educação ou não, porque as finalidades são diferentes. Quem vai buscar uma faculdade de teologia ou um ensino superior, ele pode ter uma finalidade que não é a de preparação ministerial propriamente dito. Ou seja, a finalidade dele pode ser de ter um ensino superior, mas não a parte vocacional. Então você tem grandes seminários no próprio Brasil que fizeram a opção de não se credenciar ao Ministério da Educação porque pretendem formar pessoas que estejam se apresentando ao Senhor para o exercício do ministério pastoral, docente ou algum ministério específico que seja. Ademais,
É muito interessante que ao longo da história, quando a gente olha em outro segmento religioso, por exemplo, o meio católico, quando os católicos eles quiseram preparar padres, eles não mandaram os padres para as universidades católicas, mas mandaram os padres para os seminários. Soa bem diferente os evangélicos, quando querem preparar pastores, nesse momento histórico, a correrem às faculdades e não aos seminários. Parece que é um contraponto histórico naquilo que a gente vê ao longo. Eu creio que o Henrique colocou bem a diferença entre faculdade e seminário, né? A Igreja Presbiteriana, de uma forma geral, ela tem zelado pelo não reconhecimento do curso de teologia nos seminários. A ênfase é a formação pastoral. Então, todos os seminários hoje reconhecidos pela Igreja Presbiteriana, eles não é reconhecido e não buscam o reconhecimento. Isso não significa que a Igreja não reconheça o curso de teologia como um curso de faculdade e a sua utilidade, né? Sim. Mas não dentro do contexto do seminário, e sim dentro do contexto da faculdade, que é até motivado, até incentivado, mas não é o objetivo do seminário no curso de teologia. O nosso objetivo é puramente a formação ministerial dos pastores da Igreja Presbiteriana. Eu acho que a legalidade em si, ela tem uma parte boa dela, que a pessoa fez um curso, ela tem a sua legalidade pelo governo, num certo aspecto, é um aspecto até de uma legalidade para algum orgulho de alguns, que, poxa, o seu curso não é reconhecido, agora é reconhecido. Mas o que importa para a igreja é o conhecimento. O conhecimento. O pastor tem um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico, para ele poder apacentar a ovelha, para ele poder ensinar. Então, a igreja sempre veio em busca do conhecimento. Nós temos muitos teólogos que não têm conhecimento. Nós temos muitos acadêmicos que não têm conhecimento nas suas áreas, independente se é teologia, se é medicina, se é direito. Inclusive, vê-se aqui na prova da OAB, muitos ficam reprovados. Ele tem o seu diploma, mas não tem o conhecimento. Essa é a triste realidade hoje do nosso ensino. Nós temos uma estatística que diz que muitos hoje dos universitários ficam mais fora das aulas do que nas aulas. Então, ele tem o diploma, mas não tem o conhecimento. E o fundamental para a igreja é o conhecimento. Pastor que tem um conhecimento. E é uma exigência bíblica de Deus que nós sejamos obreiros, que manejemos bem a palavra de Deus. Então, a faculdade, a forma teóloga, nem todo pastor é teólogo, nem todo teólogo é pastor. Bom que todo pastor fizesse teologia no sentido de conhecer, de ter uma visão maior, mais larga do conhecimento teológico, para que ele possa estar pregando aquilo que ele conhece, aquilo que ele maneja, para ele poder ensinar de maneira correta o caminho que Deus assim pré-ordenou para nós. A faculdade tem um lado positivo, que é do reconhecimento, tem um diploma reconhecido, mas que para a igreja em si, o fundamental é o conhecimento. Celeste, eu acredito, e é o que eu tenho visto, né, dentro do nosso trabalho, a teologia ela não faz pastor. É um curso de capacitação. O chamado vem antes da teologia. Então, o indivíduo na sua igreja, ele se sente vocacionado, ele é apoiado pela sua igreja, pelo seu pastor, é orientado. E diante desse chamado que é dado por Deus, ele busca, então, a capacitação para exercer o seu ministério. Então, ele vai buscar o conhecimento dentro da sua área. O que emperra muitos seminários a buscar o reconhecimento do MEC é a estrutura que é cara. O MEC exige toda uma estrutura acadêmica para você ter um curso de nível superior, a partir da biblioteca, os professores, a formação dos professores, a estrutura do local de aula. Então, todas essas questões dificultam a entrada de um seminário livre, que muitas vezes estão dentro de uma igreja, funcionam dentro de um local humilde. O público também interessados não é tão grande assim, para você manter uma estrutura de um curso superior mantido com o carimbo do MEC, porque o MEC é um órgão regulador. Então, ele regula todos os cursos, administração, direito, medicina, e a teologia não fica de fora. Então, quando um curso livre quer ser reconhecido, ele vai se deparar com uma estrutura exigida pelo MEC. Então, você tem que ter uma biblioteca adequada, você tem que ter um ambiente adequado, professores com formação acadêmica dentro, para que aquele curso seja realmente graduado. E aí, muitos seminários não conseguem
alcançar essa oportunidade, né? Mas voltando para a igreja, como foi falado aqui, não é hoje uma exigência da igreja. A igreja exige a formação, deseja a formação, mas há igrejas até que ordenam pastores sem formação acadêmica, né? O indivíduo se desenvolveu bem no seu ministério, dá fruto, é um ganhador de almas, e a igreja vê nele a missão pastoral e o consagra, independente dele ter curso ou não. Agora, isso vai de cada denominação, vai de cada exigência, mas a formação acadêmica, tanto livre como um curso reconhecido, ele dá uma abertura maior. Por exemplo, tira a teologia do gueto, tira a teologia da clandestinidade. Um termo talvez duro, mas é isso. O indivíduo estuda 3, 4 anos e ele tem um diploma, né? E ele não consegue avançar nos seus estudos. Se ele quiser fazer um mestrado e um doutorado reconhecido, todo aquele tempo acadêmico, ele não consegue avançar. Verdade. Então, o reconhecimento abriu porta para ele poder avançar nos seus estudos. Agora, nada em relação à sua espiritualidade, o seu chamado, a sua função pastoral. Isso é algo que a teologia não vem aqui colocar algo como não, ele é formado, é melhor do que o que não é. Isso é uma questão de Deus, o chamado de Deus, o dom é de Deus. Mas a capacitação, ele ajuda ao ministério. Eu creio, Celeste, que há uma acomodação também da parte de muitos pastores, porque nós temos hoje uma facilidade muito grande de crescer no conhecimento, e muitos pastores leigos que se acomodaram, e corremos um perigo de termos aí pessoas que não sabem nada na sua profundidade para poder ensinar a respeito do reino de Deus. Essa é uma das minhas preocupações. É que as portas se abriram para o conhecimento. Eu creio que todo vocacionado, ele tem um desejo de conhecer, tem um desejo de aprender. Como ele vai ensinar se não aprender? A Bíblia fala uma passagem sobre o eunuco que o diácono Filipe perguntou para ele: entendes o que lê? Ele disse: como entender se não há quem me ensine? Para ensinar, alguém tem que aprender. Então, essa acomodação já não era para existir mais no século que nós estamos vivendo, com essa gama de portas abertas para o conhecimento. Então, não justifica muito hoje um pastor leigo. Não justifica muito hoje. Ele tem um chamado, amém, glória a Deus, ele ora, ele é sincero e tudo, mas sem um conhecimento, ele pode estar ali hermeneuticamente ensinando errado, dentro da sua visão que ele alcançou, limitada ali. Se há condições de crescer no ensinamento em prol da obra, ele deveria atender esse chamado. É o vocacionado que é chamado para o conhecimento. Pois é, eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, mas eu queria... Vocês colocaram coisas assim, bastante interessantes nesse primeiro bloco aqui, no sentido de essa diferença, né, do curso de teologia e do curso pastoral, né, do seminário. O que pode levar ao entendimento de que o seminário prepara pastor, o curso de teologia não prepara pastor. E se alguém fizer o curso de teologia, ele não vai estar preparado com esse conhecimento, né, adequado para ser um pastor. Vamos ver se isso é verdade ou não. É fato que a universidade, como nenhuma escola, garante o conhecimento, né? Ela oferta, mas quem garante o conhecimento não é a universidade, é o aluno, porque a gente pode passar lá quanto tempo quiser e sair de lá sabendo nada. Uma realidade que a gente vê em outros cursos, sem dúvida nenhuma, né? E fiquei curiosa para saber o seguinte: para fazer o seminário, né? Porque a gente já vai saber, se o MEC reconhecer o curso de teologia, com certeza existem pré-requisitos para você poder chegar a esse curso. Qualquer um pode fazer. Exige, por exemplo, requer que a igreja indique para poder fazer o curso de teologia quando ele é reconhecido. E para fazer o seminário, quais são os requisitos? Requer algum pré-conhecimento ou não importa? Seja qual for o nível de conhecimento, mesmo alguém que basta saber ler, por exemplo, para fazer. Eu acho que são, para fazer o seminário, né? Acho que são algumas informações que nos ajudam a entender um pouco mais sobre essa qualificação. A pergunta que não quer calar, vamos ver se ela sai no próprio bloco. Ministério pastoral, profissão ou vocação? Vou para o intervalo, mas eu volto já já. Cabeça pra cima.